nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Aleluia, graças a Deus. Quero chamar você, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, não desmerecendo aqui, foi lido em Atos capítulo 8, acho que foi isso, nessa noite, onde Deus falou ao meu, ao seu coração. E, na verdade, irmão Eduardo, irmão Emerson, a palavra já foi propagada nessa noite muito bem pelos dois irmãos, as mensagens que já foram proferidas nessa noite. Eu sairia daqui já satisfeito em ter ouvido tudo quanto Deus usou vocês dois como canal de bênçãos nessa noite. Mas eu quero lhe convidar a ler em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Nós vamos fazer um breve comentário, porque como o programa Despertar e propõe falarmos sobre missão, eu vou trazer para os irmãos, para conhecimento, como anda o campo missionário ali na nossa querida Ceará-Mirim. Pois bem, diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu amigo, quando Deus chama você, não se preocupe, não se interrogue, esqueça o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Tenha a única certeza que a chamada divina ao homem sempre tem um propósito definido. E Deus, assim como Gideão e muitos homens de Deus, ele sempre se responsabilizou. Deus sempre cumpriu com suas promessas e se responsabiliza por tudo. Eu me lembro quando em 2016 fomos chamados para o campo missionário e por ética cristã, não vou citar nomes, mas alguns disseram, até me aconselharam não ir, em razão das dificuldades, do perigo, da alimentação, quer dizer, se preocupando com coisas materiais. Uma coisa eu vi bem aqui quando o irmão Eduardo falou, quando o homem escuta a palavra de Deus. Eu vou fazer um complemento das palavras dele e vou dizer a você que o homem que escuta a palavra de Deus, a Bíblia chama de bem-aventurado. Aquele que ouve a palavra de Deus, aí complementa, ouve e obedece. Oh, glória a Deus! Quando Deus te chama para a missão de pregar o Evangelho, tenha certeza que todas as coisas Ele provém. E assim, quando partimos em 2016 para o campo missionário ali em Várzea, na direção com o pastor Daniel Cordeiro, não foi diferente. E muitos disseram das dificuldades, da distância, nossos recursos na época pouco, e muitos chamaram de aventura, de aventureiros, muitos falaram que iríamos turistar, passear, mas Deus, quando chama, se responsabiliza. Talvez você esteja pensando em parar no caminho, talvez você esteja se interrogando neste momento, o que é que eu estou fazendo aqui? Aleluia! A chamada divina de Deus para você, a chamada ministerial, a chamada para falar as boas novas,
A chamada para falar do IDE por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É porque, meu amigo, minha amiga, a seara ainda continua grande e ainda são poucos os ceifeiros, os obreiros. Mas Deus, nesta noite, fala ao meu e ao teu coração. A chamada divina tem um propósito definido na tua vida. É necessário você entender que quando o chamado para o campo missionário lhe é feito, logo surgem as dúvidas, as preocupações, natural do ser humano. Mas a palavra de Deus, ela é profunda e a cada dia eu me apaixono mais pela palavra de Deus. Ela não entra vírus, irmãos. Alguém usa tablet, aparelhos, computador, até em púlpito. Aquele aparelho ali entra vírus. Oh, glória a Deus. Nesta não. Nesta palavra não entra vírus, nem se aumenta um tio, nem se diminui. Aqui é o que Deus preparou para falar ao meu e ao teu coração. E quando fomos para a Várzea, surgiram muitos comentários, muitos disse-me diz. Mas é importante, meu amigo, minha amiga, você saber, entender e compreender que quando Deus chama você, é você que Ele tem um propósito ministerial. O chamado é seu, da sua esposa, ou você quando solteiro, para o campo missionário. É Deus quem te chama. E Deus não é o homem para que minta. Quando Ele te chama, eis que tudo Ele providencia. E quando chegamos em Várzea, foi um pouco difícil, porque, pasmem os senhores, as senhoras, os amados irmãos, existem diversas janelas no campo de missões, janela 31, 39, 49. Eu costumo dizer que a janela de missões nossa está aqui no Rio Grande do Norte. Porque se você imaginar onde existem ainda povoados, assentamentos, quilombolas, povos indígenas, assentamentos, povoados, que sequer ainda ouviu a palavra de Deus. E em meio a tantas tribulações, a tantas situações, pandemias, calma, ainda não é o fim. Porque esta palavra tem que ser propagada a toda criatura. E esta missão de falar do Evangelho é minha, é sua, é nossa. De dizer que Jesus ainda é o caminho e que Ele é a verdade. E muitos ainda, por meio da timidez, eu não consigo falar, não sei pregar, não sei falar, sabe? Em você falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está propagando as boas novas da salvação. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Ele tem uma chamada divina na tua vida. E quando fomos para a Várzea não foi diferente. Não conhecíamos Várzea, não conhecíamos ninguém. Nós, quando estávamos como o diretor de missões de Hebron, nós tivemos a felicidade, eu não me lembro se Emerson viajava, parece que ele trabalhava nos sábados, mas muitas vezes ele nos ajudava, mesmo sem ir. E quando o diretor do DEPEN, aqui em Montebron, setor 22, em um ano, nós fizemos 12 viagens missionárias. Não tinha pretensão de ser dirigente, de ser pastor. Tinha sim interesse com a minha esposa de ganharmos alma para Jesus. Mas quando Deus chama, aleluia, quero que você entenda, quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E quantos disseram,
vai voltar no final do mês. E quantos disseram, não aguentam um mês? E quantos disseram, vai comer pão com peixe? E quantos disseram, vai comer pão com água? Aleluia! Glória a Deus. Um ano que passamos em Várzea foi um ano de abundância. Chegamos sem conhecer ninguém, sem conhecer o campo. A igreja em um lugar chamado Sítio Genipapo, agregado a outro lugar chamado Canga e Seixo. Carente da palavra de Deus, poucos irmãos. Mas Deus nos direcionou àquele lugar. E ali, sem conhecermos ninguém, chegamos na primeira noite, no sábado, fomos apresentados no culto de obreiro com o pastor Ivan Gonçalves. No outro dia, para assumirmos a igreja, sem conhecer ninguém. Ao amanhecer, veio uma preocupação, que é natural. Onde vamos tomar café? Onde vamos almoçar? E uma irmã professora lá da comunidade, que nós não tínhamos amizade, passou, deixou um telefone ou algo parecido. E aí eu, na brincadeira, disse, no zap, entrei e disse: irmã, o cheiro do café da sua casa está aqui. Aleluia! O cheiro do café da sua casa distante, dentro do sítio, está aqui. Minha esposa olhou para mim, olhou para outro. Rapidamente, Deus ouve as nossas orações. Ela chegou, parou a moto e disse, nem conhecia por nome, e disse: eu vim convidar vocês para tomar café conosco na minha casa. Prova que Deus não abandona os que nele confiam. E aí, gentilmente, nós fomos para aquele sítio, fizemos a oração. E naquela família tinha um casal que estava com uma situação conjugal. Deus tem seus propósitos, seus objetivos, até no campo missionário. E ali o Senhor fez grandes coisas. Cada pastoral distante, 9, 12 quilômetros, para irmos para casa, para voltarmos para a igreja. Eis que de frente à igreja tem uma irmã afastada do evangelho. E no nosso primeiro dia missionário, estávamos tão somente preocupados em fazer a missão, em falar do amor de Deus, em propagar as boas novas de salvação. Meio-dia, aquela mulher de frente à igreja, que estava afastada, se aproxima da minha esposa e diz: ei, venham almoçar, que o almoço já está pronto. Glória a Deus. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E ali, à noite, aquela mulher voltou aos braços do Senhor. E diferente da preocupação de muitos, das dificuldades que o campo apresenta, nós estávamos confiantes na palavra de Deus. Nós estávamos confiantes porque nós sabíamos que Ele falava: vai nesta tua força. Oh, glória a Deus! Vai nesta tua força, não temas, porque eu sou contigo. Buscai primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas, meu filho, minha filha, oh, glória a Deus, Ele se responsabiliza. E ali, irmãos, fizemos aquele trabalho missionário. Grandes coisas o Senhor fez. A dificuldade dos irmãos virem para a igreja, e nós íamos buscar de 3 em 3, de 4 em 4. Foi quando chegamos o convite para Ceará Mirim, onde estamos. Campo de Santa Águeda,
congregação de Ceará Mirim. Irmãos, enquanto nós estamos acomodados, sem querermos visitar, sem querermos fazer evangelismo, culto ao ar livre, as facções, o mundo está invadindo os jovens. E nós estamos nos acomodando. E lá neste lugar onde nós fomos, chamado Assentamento São Miguel, Deus proporcionou diversas experiências. Você imagina estarmos no culto de domingo e um dos chefes das facções, com um revólver na cintura, nos chamar no meio do matagal, no meio de um campo, para fazermos uma oração por ele. Porque ele ouviu a palavra de Deus ali na igreja, ecoou, entrou no coração daquele homem, e ele pediu, chamou uma irmã para que fôssemos orar por ele. E ainda houve interrogação. O senhor vai? É o chefe. O chefe é Deus. É Ele que nos guarda, que nos protege. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 14, a parte A. Vai nesta tua força. Glória a Deus. E quando chegamos àquele homem, falamos do amor do Senhor Jesus. E ele com a mão na arma, a arma na cintura, ele disse: pastor, pode orar por mim, eu não posso fechar meus olhos. Preocupado, olhando para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, perseguido. Mas nós falamos do amor de Jesus. Missões dentro do matagal. E levamos ali, irmãos, aquele lugar onde não tinha a Assembleia de Deus, em um lugar chamado Povoado São Miguel. Desbravamos com muita dificuldade, porque quando falávamos que queríamos alugar um prédio, uma casa, a primeira pergunta do morador: para que é? E nós não podíamos mentir. É para abrirmos uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. O não era mais ligeiro do que depressa, mas continuamos em oração. Vai nesta tua força, com oração. Alugamos um prédio pela manhã, à tarde o homem ligou. Eu uso esse termo, ele já desalugou. Alugou e deixou de alugar. Quando soube que era para a igreja, ficamos em oração. Disse que a casa ia ser vendida para uma irmã dele. Mas Deus se responsabiliza. À noite, esse homem ligou, dizendo que não estaria mais vendendo o imóvel, e o imóvel estava disponível para alugarmos e fazer a igreja. E ali fizemos a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, em São Miguel. No último batismo de lá, pelo porte do campo missionário, aleluia, para a glória do Senhor Jesus, mandamos 5 pessoas para descerem as águas batismais. E Deus tem feito, irmãos, sem nos preocuparmos com o que há de vir, com o que há de acontecer, mas confiando na palavra do Senhor. Ele manda falar ao teu coração nesta noite: vai nesta tua força, que eu me responsabilizo. Não desista de fazer o trabalho do Senhor. Não tenha medo de falar do trabalho do Senhor. Missões é necessário. É através de missões que o Evangelho vai se propagando.
Não pense nas dificuldades. Aleluia. Pense nas vidas que estão sendo tragadas. Em meio a tantas ofertas que o mundo tem oferecido. Que Deus possa colocar no teu coração a chamada de fazer missões. Na certeza que a chamada que Deus tem para você é uma chamada divina e com um propósito definido de falar das boas novas de salvação. Fique com este versículo do capítulo 6, versículo 14 de Juízes. Siga em frente, vai nesta tua força, que o Senhor é contigo. Missões está no coração de Deus. Põe no teu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus.